7h30, nos Estados Unidos, uma polêmica. O ex-presidente Donald Trump chamou o Mike Pence de covarde por não derrubar a eleição de 2020. Eliseu Caetano, como é que foi feita essa revelação e as repercussões por aí, Eliseu? Olá, Thiago, muito bom dia para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Como a gente diz toda semana, feliz sexta-feira, viu? A notícia que você chamou, Thiago, é a que mais repercute nesta manhã aqui em todo o país. Aquele comitê do Congresso que investiga o ataque e invasão ao Capitólio, que deixou centenas de pessoas feridas e pelo menos 5 mortos, incluindo aí um policial, continua avançando nessa tentativa de se chegar o mais próximo e o mais consistente possível de Donald Trump. O então presidente dos Estados Unidos vem sendo acusado de ter tentado impedir a nomeação de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. E ontem esse comitê apresentou provas de que o então presidente Trump tentou, sim, convencer o seu então vice-presidente Mike Pence a não aceitar essa nomeação, a não aprovar essa nomeação do nome de Joe Biden como presidente eleito nas eleições de 2020. Como se sabe, o vice-presidente dos Estados Unidos é o responsável por presidir a sessão que valida o nome de quem ganhou na eleição e que vai presidir o país pelos anos seguintes. E esse comitê trouxe depoimentos de assessores do governo Trump que confirmaram que em vários telefonemas acalorados, o ex-presidente Trump repreendeu o então vice-presidente por se recusar a derrubar a eleição, inclusive chamando Mike Pence de covarde, viu? As evidências sobre essa ação de Donald Trump foram mostradas nessa sessão em que os congressistas exibiram os resultados dessa parte da investigação e detalharam nela os esforços de Donald Trump em contribuir diretamente para o ataque e invasão ao Capitólio que aconteceu no último dia 6 de janeiro de 2021. Uma outra informação que o comitê também trouxe foi de que, mesmo ciente de que Mike Pence estava no prédio, Trump teria mesmo assim feito aquela publicação no perfil dele no Twitter com críticas ferozes ao então vice-presidente por não rejeitar os resultados, ou melhor dizendo, o resultado da eleição. Agora, uma informação divulgada, e esse detalhe é o que chama a atenção nesse momento, é de que os manifestantes estiveram a pelo menos 12 metros de distância de Mike Pence, então vice-presidente do país, que estava lá para nomear Joe Biden e que ele poderia ter sido assassinado pelo grupo Proud Boys. Esse grupo radical intitulado Proud Boys teria confirmado que teria ali intenções de matar não apenas Mike Pence, como a presidente da Câmara aqui dos Estados Unidos, a deputada Nancy Pelosi. Esses e outros fatos seguem sendo investigados. E claro que nós do jornalismo aqui da Jovem Pan vamos continuar, aliás, acompanhando de perto todos os desdobramentos, trazendo todas as atualizações aqui para o nosso ouvinte espectador. É com vocês no estúdio. Sem dúvida. Eliseu Caetano, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Agora os nossos comentaristas. Começa por você, Roberto Mota. Ainda os efeitos da eleição de 2020 nos Estados Unidos, hein? Exato, Thiago. Essa eleição foi muito disputada, né? A gente tem que sempre ouvir com um pouco de ceticismo esses relatos que são partidários, né? Acho improvável que o Trump tivesse pedido ao Mike Pence para derrubar a eleição de Biden, até porque Pence não tem esse poder, né? Os Estados Unidos são uma democracia desde 1776 e se desconhece qualquer movimento de golpe de Estado durante toda essa história. Esse episódio da invasão do Capitólio está sendo devidamente explorado politicamente pelos democratas, até porque o governo Biden tem se mostrado um governo fraco, cheio de contradições. Os democratas são aqueles que demonizam as armas dentro dos Estados Unidos e acabaram de mandar 60 bilhões em armas para a Ucrânia. Da mesma forma, os republicanos exploram politicamente a mudança das regras eleitorais que aconteceu em vários locais dos Estados Unidos e o famoso uso da votação pelo correio, que aconteceu
em um volume nunca antes visto na história americana, que muitos dizem que foi o diferencial que permitiu a eleição do Biden. Há poucos dias estreou até um documentário chamado 2.000 Mulas, que mostraria como foi montada uma rede, né, de pessoas em todos os Estados Unidos para fazer fraudes usando essa votação pelo correio. Então, essa é uma disputa política normal nos Estados Unidos, é assim que as coisas acontecem por lá. Scaff? Pois é, eu vi uma imagem na eleição de 2020 que me assustou muito. Uma pessoa com um saco de pano na rua, como se fosse um funcionário da Justiça Eleitoral americana, vamos supor, e as pessoas passando de carro e jogando um papel dentro desse saco. Aquele papel era o voto. Então você imagina quanta desconfiança, quanta insegurança essa eleição americana trouxe. E por quê? Porque é uma eleição nacional regulada por leis estaduais. Esse é o grande perigo de uma eleição nos Estados Unidos. Cada estado regula a eleição da maneira como quer. Não poderia ser assim, né? É muito bom os estados terem autonomia legislativa, mas no caso de uma eleição nacional, teríamos que ter um comando nacional nessa eleição. E, obviamente, Trump perdeu a eleição na maneira como ele acha que não perdeu a eleição, e nós também não vimos nenhum comício muito acalorado de Joe Biden, né? Praticamente não fez campanha, não saiu muito na rua e teve a maior votação da história dos Estados Unidos. Realmente, isso é muito estranho. O sistema americano é muito estranho também, ele tem diversas flexibilidades. Esse negócio de voto pelo correio gera milhares de suspeitas, né? É uma pena que seja assim. A maior democracia do mundo ainda não consolidou um sistema de votação seguro, documentado, né? E essa cena que eu vi na rua me assustou demais, porque eu falei, como que alguém deposita um voto de dentro do carro, praticamente em movimento, com uma pessoa com um saco de pano na mão, recolhendo os votos na rua? Quanta segurança isso traz? Praticamente nenhuma. Jornal da Manhã, agora são 7h38. Repita. 7h38.